Saudações racionais, salve a todos. Para quem não me conhece, eu sou Gilmar Cirino, estudante da cultura natural da natureza, cultura racional, dos livros Universo em Desencanto. Cultura responsável para o desenvolvimento do raciocínio do animal racional. Cultura de origem extracósmica, de origem do mundo racional, de autoria do racional superior. Quero em especial agradecer aos inscritos no nosso canal, Portal da Cultura Racional, e você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O nosso muito obrigado. Bom, vamos hoje diretamente para o nosso videoconferência de hoje. O título é Os poderes dos poderes universal está na natureza. Gravou aí? Os poderes dos poderes universal está na natureza. O poder do domínio de tudo está na natureza. Eu quero antes também dizer que o motivo do qual tive a iniciativa de fazer este videoconferência de hoje foi principalmente por um fator perturbador que muitas pessoas se encontram hoje no momento no Brasil. É sobre o fator política. Mas, por favor, não saia daqui deste canal que não vou falar de política na sua integralidade. É porque essa expressão política, ela incomoda e preocupa principalmente porque a política é uma atividade que, direta ou indiretamente, ela afeta todos nós. Isso independente do posicionamento ou sentimento de cada um em relação a ela. Amada, odiada, elogiada, criticada, apreciada ou não, partidária ou não, a política é simplesmente algo existente a permanecer nos membros de uma sociedade em qualquer previsão, em qualquer situação, em qualquer condições governamental. E não se pode deixar de sublinhar que constantemente ela segue por caminhos tortuosos que sempre sai radicalmente da sua razão de ser e de existir. E isso começando principalmente pela falta da liberdade, da participação do ser humano de maneira efetiva nos seus assuntos de interesse da população. Mas, enfim, vamos ao tema e ao foco principal. Os poderes dos poderes universal está na natureza. Na natureza estão os poderes do domínio de tudo, por tudo ser dela. Dentro dos princípios cultural do animal, político, filosófico, científico, e não importa, seja o que quer que seja, você acha que o animal racional conseguiria consertar algo que está se deformando? Ou endireitar algo que o seu natural é a multiplicação da degeneração? Endireitar algo que o seu natural é a multiplicação da deformação? Como alguém pode endireitar o que vai se transformando, degenerando? Milhões de formas e maneiras para endireitar foram feitas para que o mundo nunca pudesse endireitar. Até hoje lutam tanto para debelar o sofrimento e o sofrimento sempre presente e se multiplicando assustadoramente. É uma luta inglorificada de seres inconscientes e inglorificados, mantendo a esperança do nada e acreditando na ilusão e na falsa fantasia de que tudo vai melhorar. Não passou de ilusão. É uma ilusão. Todos traídos com todos esses pontos de vista para as melhoras e tudo de hora em hora se multiplicando as pioras. É como estão vendo hoje. Formou-se esta luta da inconsciência que de tanta inconsciência o resultado está aí. Fulminante.
se fulminando uns contra os outros. Ninguém sabe mais como viver, nem muito menos sabe mais o que vai fazer para poder viver. A superstição nunca deixou de existir na inconsciência da pretensão do pensador, de se apresentar daquilo que nunca foi. Vejam vocês o que ocorreu com as eleições no Brasil no ano passado. Isto sem falar que havíamos superado um problema pandêmico. Havia sim ainda um processo de recuperação de uma sequela física, de uma deficiência financeira pandêmica, como se não bastasse tudo isso. Por fim, uma frustração política e que, somando tudo isso, o que ocasionou? Uma desilusão e um desencanto total. E quer saber o mais importante de tudo isso? Vivemos hoje um cenário bastante propício de medição do equilíbrio do estudante de cultura racional. É exatamente isso que estamos assistindo. Enquanto muitos tinham a convicção e a certeza de um resultado favorável e propício, veio a desilusão e o desencanto. Haja visto que o racional superior comenta em sua obra que o equilíbrio racional seria algo essencial para o estudante de cultura racional, para não sofrer tanto pela lapidação que a humanidade passaria no futuro, que seria de muito sofrimento. Ao que se parece agora, nesse momento, estamos no início do suprassumo de um colapso governamental mundial do sofrimento. Tudo isso por quê? Por todos estarem pensando, imaginando numa fase de raciocinar. E, enquanto isso, continua o sofrimento para não mais parar. É um processo natural da natureza, de amansar, educar, domesticar e catequizar o animal. É o sofrimento que vai amansar o bicho. Por isso, não se preocupem com o sofrimento que está aí. Todo o comando da natureza é racional. Isso se encontra na página 24 do 10º da réplica. E por esse motivo, a áurea de todos é racional. E toda e qualquer vibração na natureza é a vibração natural e racional. Por quê? Por o poder dos poderes, o universal está na natureza. A natureza é quem comanda os seus pertences. E o comando do animal racional não é diferente. Não precisam se preocupar com o cenário atual do Brasil e do mundo, seja no aspecto político, financeiro, social, religioso ou em qualquer outro cenário. Porque todos, naturalmente, sem esforço algum, pegarão no conhecimento da fase racional. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos, por circunstâncias naturais da natureza, chegarão todos à mesma conclusão. A fase natural da natureza que está em vigor é a fase racional. A fase racional, para o alcance apoteótico de seu êxito, não depende do animal racional. Não esqueça desse detalhe. Isso é muito importante. A fase racional, para o alcance apoteótico de seu êxito, não depende do animal racional. Haja visto que, se fosse depender do animal racional, jamais alcançaríamos tal êxito. É importante entender que o que é natural nasce espontâneo, refloresce espontâneo, aparece espontâneo, porque é natural. E todos dependem da natureza. E a natureza domina todos. Vai chegar o tempo
que o animal racional vai entender que não há mais clima para desventuras e aventuras, que não há mais clima para multiplicar o sofrimento, de implantar simplesmente o desespero que está aí, de implantar o que também se encontra aí, que é a desordem. E isto não vai demorar. E você sabe por quê? Simplesmente porque o animal racional não suporta muito tempo de sofrimento, mas não. Gente, vai chegar a hora do fim da lapidação, do sofrimento. Todo esse processo lapidador que estamos assistindo no Brasil e no mundo, não passa disso, não vai passar disso, lapidador, de lapidação, puro sofrimento. Mas tudo mudará dentro de pouco tempo, porque a fase racional trabalha para a recuperação, de salvação da humanidade, com todo o cenário que nós estamos vendo e assistindo. Mas tudo isso é do jeito dela, da natureza, até que a fase de lapidação termine. E a natureza quem vai encaminhar o término da lapidação. Compreende isso? Porque os poderes dos poderes universal está na natureza. É o tema do nosso videoconferência de hoje. A natureza é que comanda os seus feitos. Agora, olha só que interessante. Preste atenção para esse detalhe. Com o decorrer dos dias, o pensamento e a imaginação, por ter terminado sua fase, perderão o direito de conduzir a humanidade de pensar e de imaginar. Olha só que interessante. Sabe por quê? Por ter chegado ao término de sua fase de regência do pensamento e da imaginação. Inclusive, esse trecho se encontra na página 67 do 229 do histórico. E um outro detalhe. A natureza sempre é contra todos que aqui estão. Essa mensagem está também na página 96 do histórico. O que estamos assistindo no momento é simplesmente uma aceleração da lapidação. Todos, naturalmente, sem esforço algum, pegarão no conhecimento da fase que é a cultura racional. Por circunstâncias naturais, todos chegarão à mesma conclusão. E temos que lembrar que o que é natural nasce espontâneo, refloresce espontâneo e aparece espontaneamente. Não há revoltas, nem malquerências, não pode, porque a cultura racional nasce dessa forma, natural e espontânea, entre todos, porque é racional. Aquele que não quer hoje, quer amanhã, não gosta hoje, amanhã gosta. Os que não querem hoje, amanhã vão implorar. Em pouco tempo, em mãos de todos e no pensamento de todos, vai ser a ordem do dia. Isso são as mudanças régias do natural da natureza. É a consistência poderosa da natureza que comanda os seus feitos. Com o tempo, toda essa nebulosidade elétrica e magnética sobre a humanidade se retirando sobre todos naturalmente. Todos dentro de uma só circunferência racional. E não podemos esquecer que fruteira nenhuma dá o fruto antes do tempo. Isso é racional. O racional superior mesmo fala sobre isso. Mas um detalhe muito importante, que está na primeira mensagem do 10º volume da réplica. A fase racional será para muitos, mas não para todos. O que isso quer dizer? Alguns perderão esse direito por já estarem sob o domínio do magnético, e outros já condenados para a classe inferior. Alguns estudantes costumam dizer que apenas 1/3 da humanidade ligará na natureza, conseguirá desenvolver o raciocínio e aparelhar
a natureza. Reflita a respeito disso com muito carinho. A continuação dessas mensagens se encontra nos livros Universo em Desencanto. Obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Saudações racionais, salve a todos.